Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai discutir um assunto que está fervilhando, que é a questão da terceirização, um assunto polêmico que teve o seu projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e que só espera agora a canetada do presidente Michel Temer. Mas eu acredito que teremos muitos desdobramentos antes desta questão ser pacificada, digamos assim. Temos também um projeto da terceirização no Senado, mas a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que libera, digamos assim, a terceirização em todos os aspectos das funções trabalhistas. Para a gente discutir prós e contras, eu recebo hoje aqui a advogada trabalhista, assessora jurídica do Sindicato dos Bancários de Santos, candidata nas últimas eleições à Prefeitura de Santos, Débora Camilo. Boa noite, Débora. Boa noite, Guto. Agradeço aí pela oportunidade de debater um assunto que é tão importante. Eu que agradeço a sua presença aqui. Do outro lado, João Vilela. Boa noite, João. Boa noite, Guto. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Trouxemos esses dois convidados, porque um tem uma posição e o outro tem outra, então nós vamos ter aqui o debate de ideias em alto nível para que você, telespectador, possa tirar as conclusões e aí, se você não tem uma opinião formada, possa ter subsídios, elementos para ter uma opinião a respeito da questão da terceirização. Eu só lembro que o Brasil atinge a marca de 13 milhões de desempregados, é um número muito alto, e se a gente for multiplicar esses 13 milhões pela média e de pessoas que formam uma família, se a gente for fazer 13 milhões por 4, é um número muito maior e que, de alguma forma, dependem do trabalho. A gente também tem um fenômeno que, em função desse grande desemprego, muitas pessoas estão partindo para o empreendedorismo. Receberam aquela verba indenizatória, tiveram algum dinheiro que eles puderam disponibilizar e estão abrindo o negócio próprio. Posso começar com as mulheres? Por favor. Débora Camilo, na sua opinião, o que é positivo na lei de terceirização, se é que você considera que existe alguma coisa, algum ponto positivo, e o que é negativo em relação à perda de direitos dos trabalhadores e à falta de cobertura desses trabalhadores, se esse projeto for sancionado como saiu da casa pelo presidente Temer? Esse projeto, ele é um projeto que precariza o trabalho, né? Você vai permitir que a empresa ela possa terceirizar todas as fases da sua produção, né? As fases principais. Você tira a categoria, né? Você não dá uma segurança jurídica ao trabalhador, porque quando você fala em terceirizar, todos os trabalhadores terceirizados eles podem desempenhar qualquer tipo de função. E eles perdem a característica de uma determinada categoria. Então, vamos supor a questão dos bancários. O bancário ele vai trabalhar dentro de um banco, né? Ele vai exercer a função de caixa, mas ele deixa de ser bancário porque ele é terceirizado. Então, ele não estaria assegurado com todos os direitos que o Sindicato dos Bancários, por exemplo, conseguir conquistar para a sua categoria. Ele não dá a mesma segurança. Você tem dois funcionários que exercem a mesma função. Um funcionário ele é contratado diretamente pela empresa e o outro é terceirizado. Você não tem garantias de que eles vão exercendo a mesma função, receberão os mesmos benefícios e terão os mesmos salários. A lei ela diz que não há obrigatoriedade. Então, a terceirização ela precariza, sim, o trabalhador, né, o trabalho desenvolvido e não dá nenhuma garantia de que haverá realmente novos postos de emprego, né, sendo gerados, porque quando você fala em geração de emprego, você não pode pensar somente na diminuição do salário do trabalhador. Você fala em outras questões, desde a criação de novas tecnologias, para que você consiga fazer a competitividade e você acaba diminuindo a renda do trabalhador, você vai também impactar na economia, se nós formos pensar numa forma ampla.
Então a demanda diminui porque o trabalhador já não tem mais condições de consumir, né? Porque o seu salário é menor e isso acaba impactando em todas as formas, né? Então, por isso que nós somos contra, esses são um dos aspectos, né? Haveria, na tua opinião, uma questão de enfraquecimento dos trabalhadores na hora de negociar, por exemplo, um dissídio coletivo? Sim. Ou algum tipo de benefício? Sim, porque você não faz mais parte de determinadas categorias. Você passa a ser um trabalhador terceirizado. Então, se você não está mais, você está dentro de uma empresa, você não pode mais estar... o sindicato, vamos supor, o sindicato dos metalúrgicos. Você faz lá qualquer tipo de negociação, você não tem as garantias que um trabalhador que exerça o trabalho diretamente com aquela empresa vai ter resguardado, porque você não é respaldado pelos direitos que foram ali conquistados. E aí, só para o nosso telespectador entender, esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é da época do governo Fernando Henrique. Foi enviado para a Câmara em 1998. De 1998, a sua votação, se eu não estou enganada, foi em 2002 pelo Senado, e agora o Rodrigo Maia, né, retira da gaveta e faz essa votação sem fazer um debate amplo com os deputados, muitos que não estavam naquela época, e hoje simplesmente aprovaram sem se fazer um debate amplo, tanto com a sociedade quanto com as centrais sindicais, as entidades que já fazem a luta pelos trabalhadores. Isso, né? que eu ia comentar também, os trabalhadores deveriam ser ouvidos porque, afinal de contas, são eles que vão ser ou beneficiados ou prejudicados, enfim, eles que são a ponta da corda. João Vilela, você é a favor ou contra a terceirização? Eu sou a favor. Por quê? Pelo seguinte, primeiro que há uma insegurança jurídica muito grande quando você vai contratar no Brasil. Não há lei. Não havia lei até agora, e não há ainda, porque não foi sancionado ainda, não há lei de terceirização. E isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Essa de 98 não entrou em vigor, não foi sancionada, mas o grande problema é esse. E aí o que aconteceu? Como havia terceirização, mas não havia uma regra, o TST fez uma súmula. Porque então era uma súmula. Era viúva porcina. Foi sem nunca ter sido. Sem nunca ter sido. Não havia lei. Não há lei. A CLT não fala nada em terceirização. A CLT é de 1943. Mas também não havia. O tempo poderia ter tido alguma lei especial, poderia ter tido uma série de coisas. Mas não teve. E há uma insegurança jurídica muito grande na contratação de trabalhadores. Esse talvez seja o maior problema hoje do desemprego. Ninguém quer contratar mais no Brasil. Há uma dificuldade muito grande, por todos os motivos que eu vou colocar para você. Mas não havia lei. Então o TST, que não é, Tribunal Superior do Trabalho, que não é legislativo, legislou. Fez uma súmula. É uma lei que não é lei. É uma súmula que o TST colocou, é a súmula 331, se não me engano, e ela coloca da forma que diz o seguinte, faz uma jabuticaba, que não existe no resto do mundo, né? Que é justamente, atividade fim não pode, atividade meio pode. Aí, para definir o que agora, é atividade fim, exatamente, o que é atividade meio, diga o que cria essa insegurança. Então, vou dar um exemplo de uma escola que é mais fácil de a gente entender. A escola, por exemplo, pode contratar o segurança, ela pode contratar o pessoal da limpeza, mas não pode contratar o professor, porque a atividade fim dela é dar aula. Bom, tudo bem. Aí você vai falar, e o pessoal da secretaria? É o atividade administrativo? Fim ou atividade meio? Começa a virar um meio do caminho e cada um vai ter uma interpretação diferente em relação a isso. Estou falando da escola, porque todo mundo enxerga como funciona uma escola, mas você pode pegar uma grande montadora, por exemplo, será que o cara do estoque, ele é atividade fim ou atividade meio? Então vão gerar uma série de dúvidas jurídicas que vão ter 1000 interpretações diferentes e cada um vai ver de uma forma. E que é aí que o TST teve que entrar para tentar... mesmo entrando, quando ele entrou... Ainda gera... Gera porque ele fala... Ele criou essa jabuticaba, que ele não fala, pode terceirização, ponto. Ele fala atividade fim, atividade meio. E a fim seria a atividade que a empresa usa. Só como um exemplo, os maiores contratadores de mão de obra terceirizada são justamente, inclusive, o TST, os tribunais trabalhistas que utilizam mão de obra. Pode notar ali que a moça da faxina, o rapaz da segurança, não é funcionário público. Que aí teria de ser concursado. O governo é o maior contratador em todas as esferas, em todos os níveis, de mão de obra terceirizada. O exemplo, inclusive, vem lá de cima. Mas o que eu digo da terceirização, tem desvantagem? Claro que tem, tudo tem vantagem e tem desvantagem. Mas a vantagem é que
você pode ter uma segurança jurídica maior para contratar. Você pode acabar com essa questão de atividades fim e meio, que isso gera uma segurança maior ainda. E aí geram ações na justiça que as empresas não querem mais contratar, não querem expandir por medo dessas ações. Porque aí vira um custo para ela altíssimo. Você tem uma ideia? Isso em dados da OIT, por exemplo, você vai ter, em 2016, o Brasil teve 3 milhões de ações trabalhistas. 3 milhões de ações trabalhistas. O Japão, que é um país com uma população grande, extremamente industrializado, teve 2.500 ações trabalhistas. Os Estados Unidos, que é muito mais industrializado que o Brasil, tem uma população maior que o Brasil, teve 75 mil ações trabalhistas. Nessa faixa, um pouco menos a França e a Alemanha. Se você juntar tudo, nós tivemos 3 milhões. Quase 90 e poucos % das ações no mundo são do Brasil. Alguma coisa está errada. Não é possível que o mundo inteiro esteja errado. E, detalhe, a gente sabe que nesses países o trabalhador ganha mais, o trabalhador tem uma série de vantagens maiores que no Brasil. Então, alguém está sendo prejudicado, e eu vou te falar, esse alguém é principalmente o trabalhador e também o erário, porque hoje uma ação trabalhista custa R$130, na média que você divide tudo para o governo, a parte do governo, e ele recebe 100, ele perde dinheiro. Cada ação trabalhista o governo perde dinheiro. Então tem várias questões negativas e a questão da própria veracidade do que acontece. Virou uma coisa fictícia. Hoje uma ação trabalhista é algo fictício. Eu já tive problemas, e como todos os empresários têm problemas diários, tive um agora, mês passado, que eu posso falar para vocês. Se foi comigo, posso falar. Não vou falar quem foi, que a outra parte eu não conto. Conte milagre, mas não digo sangue. A minha parte eu posso. Uma funcionária que resolveu sair da loja, a gente fez tudo, saiu, foi feita uma rescisão, né, do contrato dela, não estava mais atingindo, ela não queria mais, eu também não queria mais, a gente chegou num ponto, mandei ela embora, paguei os direitos todos, como sempre paguei toda a parte dos direitos, e recebi uma ação trabalhista agora recente, eu paguei tudo e tudo muito certo, falei, não é possível, o que acontece é que eu vou ganhar essa ação fácil. Durante o período que você paga, você indeniza aqueles 30 dias que você vai ter. Aviso prévio. O aviso prévio você indeniza, né? E ela saiu, ela podia arranjar um emprego, ela podia ter qualquer coisa. Ela engravidou durante o aviso prévio. Já saiu da loja, não tem mais contato nenhum com ela, não tem mais nada. Eu tive que pagar todos os danos que ela teve. Quer dizer, eu não tenho como ter uma pessoa sair da empresa, eu não tive comunicação, não tive nada, e eu sou prejudicado em grande parte. Ela engravidou, então, durante o aviso prévio. O aviso prévio. E aí a justiça entende que, como você está no aviso prévio, há uma série de dúvidas se você ainda está na empresa ou não está na empresa. Se está coberto ou não. Eu digo que não está, porque você indenizou, do dia que ela saiu, ela não está mais. Ela pode arranjar outro emprego. Dentro desses 30 dias. Mas se entende dessa forma, então você não pode nem reclamar muito. É entendimento. Eu estou falando de um caso meu que aconteceu no mês passado, mas você vai encontrar milhares de carros bizarros. E isso as pessoas não contratam mais, elas preferem investir na especulação financeira. Você pergunta hoje uma pessoa que tenha dinheiro, ela prefere comprar um imóvel e tentar alocar? Não, tentar alocar. Ela não quer... se ela prefere empreender, se ela prefere investir ela não quer contratar. Ela prefere colocar o dinheiro no banco e especular em qualquer forma no banco, aplicar em qualquer coisa. E quando ela contrata, ela vai sentir muito pesado. Tem uma outra questão também, que o seu trabalho no recurso. O recurso é 8 mil e poucos reais, você tem que pagar para você poder ter o recurso segundo grau. Esse é o mesmo valor para uma pequena e microempresa, e a gente coloca-se no mesmo bolo. E uma grande empresa, uma Petrobras, que é uma empresa grande, uma Volkswagen, uma General Motors, uma Ford, paga o mesmo valor. Que uma empresa que Só que para General Motors, para Volkswagen e para Petrobras, isso é um dinheiro de nada. Talvez se ela gaste em uma pequena unidade de papel higiênico por dia, isso para um pequeno empreendedor é o faturamento todo dele, da folha de pagamento dos funcionários. Então o custo é muito diferente. Aliás, na Constituição de 88, era para ser excluída a pequena e microempresa dessa forma que é feita o seu trabalho. Porque hoje, na realidade, é uma mentira. Todo mundo mente dos dois lados. O funcionário, o advogado coloca para criar toda uma situação e o empregador nega toda a situação. São duas histórias completamente diferentes. Sim, mas não há uma justiça, não há uma verdade. A questão da verdade real, que deveria ser um dos preceitos, e é um dos preceitos, deveria ser,
Na realidade, é uma verdade formal. Olha, você consegue provar aqui ou você consegue não provar ali. E quem ganha com isso? Pouca gente. Não é o trabalhador. O trabalhador muitas vezes perde, inclusive, com isso. Ele fica, apesar de você não poder colocar isso como uma questão, normalmente o pessoal não contrata, sabe que o pessoal deu problema na outra empresa, ó, isso aqui deu problema, e um liga para o outro. Não adianta falar que não, porque isso... E não contrata, não vou contratar falando que deu problema. Você tocou no assunto que é a questão da funcionária que engravidou. Débora, está coberto ou não está coberto? A legislação diz que sim. Então. A legislação garante que durante o aviso prévio essa funcionária está mesmo indenizada. Mesmo indenizada, mesmo com todos os direitos. Então, o que estaria faltando? Ela não teria direito se ela tivesse engravidado depois dos 30 dias. Ela não teria mais... Ela já não teria, ainda assim, tem algumas Porque você não tem como determinar de fato qual período em que ela engravidou. E isso acaba não sendo possível, como você não consegue determinar, então você dá mais garantias para o lado que é mais fraco, né, que é o trabalhador. Então, aí do mais fraco, Débora, é que eu tenho uma certa questão. Às vezes o funcionário ele é mais forte que o patrão. Claro que a regra é o contrário. Concordo com você. Mas o Neymar vai ter mais dinheiro que o Santos, por exemplo. Mas são casos pontuais. São casos pontuais. Não, estou dando um exemplo é. já aberrante para ter a questão. Mas você pega, por exemplo, tem alguns casos que são interessantes. Eu tenho um caso que eu, inclusive, atuei na Justiça do Trabalho como advogado para um rapaz que é pedreiro. Ele contratou um auxiliar, fez tudo o que ele tinha que fazer, mas é uma pessoa... Ele terceirizou. Não, ele contratou, não terceirizou nada. Ele foi contratado e ele contratou um ajudante. A empresa dele, com toda a situação. Contratou para a empresa dele, com tudo certinho, e fazia tudo conforme tinha que ser feito. Só que ele é uma pessoa que não tinha, ele é semi-analfabeto. Ele tem pouquíssima alfabetização. Quem entende do direito já tem dificuldade, imagina quem não entende disso. Então ele fazia lá o café da manhã que é obrigatório lá pelo sindicato, que tem que dar o café da manhã para o operário que tem, o ajudante lá de pedreiro, ele levava na padaria e pagava pro cara. Mas não tinha recibo, não tinha nada. Não pegava nenhuma comprovação legal. Então ele levou quebrou a empresa dele. Uma coisa pequenininha, um rapaz trabalhador, um rapaz que fazia... Quebrou. E aí é que está a questão. A gente pode considerar o funcionário como pessoa hipossuficiente em todos os aspectos? Na pequena e microempresa, está muito próximo um do outro. Uma empresa pequena, uma MEI, por exemplo, ele pode ter um auxiliar, os dois estão ali no mesmo patamar. Eu concordo com você, se for brigar com uma empresa do nível Volkswagen, no nível grande, aí a coisa, no Itaú, por exemplo, aí o cara tem uma banca lá de advogados, para ele tanto faz ser 60, ser 20, ser 30, porque aquilo lá está embutido no custo dele, ele vai fazer. E a lei, acho que a lei foi feita justamente para esses casos, para se proteger o trabalhador de grandes conglomerados. Mas a Constituição era para ter saído em 88. Era um debate que estava sendo feito na Constituição, que a pequena e microempresa não ia ser da mesma forma que a grande empresa. Ia ter uma diferença. E no final elas acabaram... É o mesmo páreo. Você entra no mesmo páreo. Você imagina o cara que tem um funcionário na lojinha dele lá, tem um funcionário, ele tem que sair dali, ele vai ter que estar na audiência dessa pessoa, ele vai ter que estar... Ele não pode simplesmente mandar só o advogado. Ele tem que colocar um preposto. E o preposto ele só tem um, é ele mesmo. Então, normalmente, e qual que é a empresa que mais tem problemas do trabalho? A pequena. Porque o pessoal não tem condições de fazer a contraprova. Um grande banco já tem todo o esquema montado de auditoria, de tudo mais, já usa de subterfúgios para você poder utilizar. Então, colocar ela como cargo de confiança lá para não ter que pagar hora extra, não pagar. A Débora sabe melhor do que ninguém o que acontece num banco. E explora, às vezes, o bancário de forma de ponta a ponta. E quando for chegar lá na hora do vamos ver, pode ter certeza que o banco está tendo vantagem ainda. O funcionário que colocar o banco na Justiça do Trabalho, pode ter certeza que vai ter aquela questão da prescrição, né? Ele tem 2 anos depois que ele é mandado embora para ele poder pleitear os últimos 5. Os últimos 5 desses 2 anos, se ele ficou quase 2 anos para pleitear, então ele perde toda aquela parte anterior. Então, para o funcionário também não é bom. Agora, Débora, pode falar. Eu vi que não, você... depois eu te faço uma pergunta. Acho que é necessário se discutir uma questão de uma reforma, na questão jurídica, né? Reforma trabalhista, mas não dá simplesmente para você
colocar um projeto onde eu não vejo um microempresário sendo beneficiado com uma lei de terceirização. Eu vejo grandes empresas, como foi citado, um banco, uma grande metalúrgica, mas uma pequena empresa eu não vejo. Ao contrário, eu vejo que ela vai ser impactada por conta de questões econômicas. Mas porque veja, você diminui Débora, o salário e esses pequenos empresários não vão ter um retorno dos seus clientes, porque o trabalhador ele é um cliente. Então, ele perderia o poder aquisitivo. Perderia o poder aquisitivo e não consumiria, e isso vai trazer aí questões que uma recessão econômica muito maior. Então, assim, você citou a OIT, né? Teve um estudo em 2015 da OIT que ela fez uma pesquisa em 63 países. Dos países onde houve onde a legislação trabalhista ela foi ampliada e houve maior proteção do trabalho, houve mais geração de emprego. Concordo. E tem nos que ter a países proteção do que trabalho. flexibilizaram, você teve uma diminuição e as questões econômicas foram desastrosas. Mas aí que tá. Vamos pegar Nessa a história. dividida, então, o trabalhador perdeu. Sempre perde. Mas não é sempre perde. Vamos pegar historicamente o que aconteceu. A gente sabe todas aquelas questões final da Idade Média, que as pessoas eram artesãos, depois a Revolução Industrial. A gente sabe a história toda, como é que foi e a exploração da mão de obra. A gente sabe aquelas fábricas da Inglaterra que haviam crianças com menos de 10 anos trabalhando em condições completamente... 7 dias. Com uma forma 16 absurda. horas, Agora, horas. quem é o pai do direito do trabalho? Boa pergunta. Chama-se Robert Owen. É um empresário Inglês ou norte-americano? inglês de 1771. O que ele fez? Ele foi o primeiro cara que descobriu que você dando vantagem para os seus funcionários, sua empresa cresce. Por isso ele é o pai. Se você colocar em qualquer lugar pai do direito do trabalho, você vai ver Robert Owen. Em 1771. Ele era, então, ligado ao Partido Trabalhista. Não, ao contrário. britânico. Ele era empresário. Não, ele não. era conservador. Não tinha nada disso. Não era essa questão. Ele era apenas um empresário. Sim, que mas ele notou tinha ideias que o trabalhismo inglês a ideia dele era justamente o contrário. Ele falou, olha, se eu cuidar bem do meu funcionário, der vantagem no meu funcionário é um braço meu. Se eu tratar mal o meu braço, esse meu braço vai ter problema. O seu corpo vai padecer. Exatamente. Então, na realidade, ele entendeu que os funcionários eram uma equipe, que ele pertencia a essa equipe. Ele acabou com aquele paradigma, ele pensou em exterminar aquele paradigma de exploração do homem pelo homem. Que aí o gera inglês, a luta de classes. O empresário, dono de fábrica têxtil, com tudo aquilo que a gente imagina que seja o contrário, ele é o pai do direito do trabalho. Porque ele deu as casas para os funcionários, ele melhorou a condição de vida dos funcionários e notou que, fazendo isso, ele tinha muito mais... Porque a questão não é quantas horas a pessoa trabalha, é quanto melhor ela trabalha, quanto mais ela produz, mas não pelo tempo em si, mas pela vontade, pela determinação, pela dedicação. Ele notou que os melhores trabalhadores tinham mais tempo para você de descanso. A Débora quer falar, porque ela vai falar que também é uma excepcionalidade. Não, mas é o pai do direito do trabalho. Mas não é o que acontece. Então, mas isso vai na contramão do que a terceirização diz. Porque, assim, o número de terceirizados que são vítimas de acidentes de trabalho é de 80%. Então, você pega cada 10 funcionários que sofrem um acidente fatal, 8 são terceirizados. Por quê? Porque você não há uma qualificação no trabalho do funcionário. Em média, o trabalhador terceirizado ele trabalha 3 horas a mais do que o trabalhador que é contratado diretamente. Ele recebe um valor menor de salário, foi como nós colocamos aqui agora, isso é liberado, então se você entra numa empresa, você não tem os mesmos direitos, benefício de vale-refeição, essas coisas todas que são conquistadas e o salário pode ser diminuído. Então a questão da terceirização ela vai contra isso, porque ela vai precarizar. E outra, aí vamos entrar na questão da reforma trabalhista, né, que tem aí um projeto que fala do negociado sobre o legislado, qual é o poder que o trabalhador tem de negociar junto com o seu patrão. E isso independente de que nível seja, um microempresário, um grande empresário, um banqueiro, ele não tem poder, ele necessita trabalhar. E num período de crise onde nós estamos, com mais de 13 milhões de desesempregados, você tem aí um exército de reserva imenso. Disposto a se submeter a salários, a qualquer tipo de condição de trabalho. Então você é contra qualquer tipo de terceirização. Qualquer tipo de terceirização. Inclusive a que nós temos hoje colocada pelo TST, que atinge mão de obra
meio, né, que você poderia ter na mão de obra meio, e não pode ter mão de obra fim. O que daí eu vejo que há uma disparidade. Primeiro, para identificar quando é cada uma. Né? Então, ou proíbe completamente, mas se você proibir completamente, você vai entrar em vários problemas no meio do caminho. A gente tem que lembrar que muita contratação, um prédio, por exemplo. Nós temos muitos prédios aqui em Santos. Você quer contratar um porteiro, você quer contratar um faxineiro. Se você tiver em mão de obra especializada, terceirizada e especializada, não necessariamente você vai ter um custo inferior para o trabalhador. Geralmente é superior, né? O custo é Então, superior à contratação. Você paga mais, mas você consegue, por exemplo, numa época que a pessoa ficou doente, poucas pessoas trabalhando, você não consegue agilidade como você poderia ter. E virava uma questão com a lei, você tinha uma questão que você era solidário. E a lei não coloca mais que é solidário. Você é subsidiário. Eu queria abordar essa questão da solidariedade, como a Débora citou, de um acidente, quem é responsável, quem auxilia esse trabalhador. Mas depois do nosso break, TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós estamos discutindo os efeitos da terceirização, projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que se permitirá, caso o presidente Temer assine o decreto do jeito que ele está, vai virar uma lei, e aí a gente vai ver os prós e contras da terceirização. A gente está tentando aqui hoje no TV Com Debate antecipar para você, trabalhador, ou quem está pensando em entrar no mercado de trabalho, eventualmente esteja desempregado, o que essa lei, o que essa nova lei, que ainda não está em vigor, é bom que se diga, pode impactar na vida de todos nós. Para isso eu recebo hoje a advogada trabalhista e também responsável pelo setor jurídico do Sindicato dos Bancários, que foi candidata nas últimas eleições à Prefeitura de Santos, Débora Camilo,
e João Vilela. Me diga uma coisa, Débora. Como que fica a solidariedade? A gente no bloco anterior a gente entrou nesse aspecto. Hoje, como funciona se um funcionário sofre um acidente de trabalho? Ou ele tem todas as garantias que a legislação trabalhista atual lhe dá? Com esse projeto virando lei da terceirização, se ele fosse, você citou no bloco anterior, a maioria dos acidentes de trabalho acontece com trabalhadores terceirizados. O que acontece? Eles são mal treinados, essas empresas que se dizem prestadoras de serviços terceirizados não qualificam os trabalhadores da forma como deveria, e a questão também que eles não ficam cobertos. O trabalhador terceirizado, ele não é protegido pela legislação. Eu queria que você explicasse isso, por favor. Na verdade, ele é protegido pela legislação, né, a CLT, mas, como nós colocamos, não há uma garantia de que ele tenha sido treinado o suficiente para exercer determinadas funções. E no caso da responsabilidade, a lei, do jeito que está, ela fala que é subsidiária. Então, o trabalhador ele vai entrar na justiça para pleitear os seus direitos, porque infelizmente também ocorre muito. As empresas, no meio do contrato, ou abrem falência, ou simplesmente deixam de pagar os direitos trabalhistas, né? As terceirizadas. As terceirizadas, né? E o funcionário entra na justiça, né, pleiteando os seus direitos, e hoje ele poderia colocar a empresa enquanto solidária. Então, ele poderia tanto receber da empresa que a contratou, a terceirizada, ou a empresa que contratou a terceirizada. A que terceirizou. A que terceirizou. No caso no projeto de lei atual, ele só vai poder pleitear da empresa que contratou a terceirizada depois de esgotado todos os trâmites para conseguir receber. Vamos usar aqui um exemplo que não da escola, mas vamos usar o exemplo de um condomínio. O condomínio contratou uma pessoa para fazer a limpeza, essa pessoa sofre um acidente de trabalho. Atualmente, e essa funcionária, vamos usar os dois exemplos, a funcionária do prédio, contratada pelo prédio, e uma funcionária terceirizada. O que acontece no primeiro caso, ela sendo funcionária do prédio? O prédio ele é responsável por ela diretamente. No caso da empresa terceirizada, também tem o aspecto do que o juiz ele pode entender que é solidário ou subsidiário. Aí também depende da hora do julgamento. Mas pode ser que o juiz entenda que o prédio também seja solidário e também tenha que arcar com as questões trabalhistas dessa trabalhadora. Nesse caso, principalmente dos condomínios, o que se verificou é que se tinha um custo muito alto, muitos tinham o vigia noturno, porteiro, faxineiro, zelador. 4 pessoas. E o problema é que as pessoas tiram férias, as pessoas se afastam. Então, se você tiver se for uma mulher engravida, na realidade, você tem uma constância no seu... não deu certo, fulano não está trabalhando bem, eu quero outro amanhã. Por que acontece? Os elementos do direito do trabalho que a CLT coloca é assim, você tem primeiro a questão... você tem alguns elementos para você saber se é trabalho ou se não é trabalho. Então, o primeiro é subordinação. Se o zelador, por exemplo, ou se o síndico começar a mandar fazer algumas coisas que não pertencem ao grau dele, quem vai mandar aí na realidade ele é quem contratou, que é a terceirizada. Mas ele começa a mudar o sistema dele. Olha, hoje você é faxineiro, mas hoje você vai ficar na portaria. O síndico manda fazer. Ele não pode fazer isso. Porque esse é desvio de função. Porque ele não é... Não, também. E ele não foi contratado para exercer. Então, mas vamos supor que a empresa terceirada pague o desvio de função. Você pode pagar. Mas eu vou te dar a grande questão é que você não tem a subordinação. Então, tem alguns elementos. Pessoalidade. Então, isso também é questão do direito do trabalho. Como é que você sabe que o cara é seu funcionário? Pode colocar outra pessoa ou não pode? Mas eu ia colocar até, para aproveitar, desculpa, Guto, tem a pessoalidade, tem a subordinação, tem a onerosidade, tem uma série de fatores. Posso só dar um último exemplo, depois você emenda? No caso do condomínio, o rapaz é porteiro, mas ele tem carteira de habilitação e ele consegue dirigir, ele dirige o carro. Ele é, como você falou, olha, o síndico pede, hoje o nosso manobrista não veio, você vai ficar de manobrista. Acontece um acidente. Por exemplo. Aí o condomínio fala, não, nós vamos descontar do seu salário. Aí eu vou perguntar para a advogada, pode ou não pode?
Na verdade, ele teria aí uma dupla função, né? Ele está exercendo Mas algo... ele não seria manobrista, ele foi contratado... Houve o desvio da função, claro. Houve o desvio da função, e na verdade isso ocorre mais do que a gente imagina, né? E essa questão da subordinação é algo praticamente que a gente não verifica, né? Mesmo que você tenha uma contratada dentro do teu espaço, você acaba recebendo ordens diretamente da contratante, né? E muitas vezes fica difícil de você provar. Então, acaba você não conseguindo, é por isso que eu digo, né? A parte mais fraca dessa história é o trabalhador. Que a empresa terceirizada, ela acaba funcionando como uma empresa de aluguel de pessoas, né? Ela está ali para poder levar aquele trabalhador para uma outra empresa e você não tem aquela relação de trabalho entre o trabalhador e a contratante. Então, ela acaba servindo como um aluguel de pessoas ali. Você tem um atravessador na relação de trabalho. Um corretor. Um corretor, de E muitas vezes o contrato, como o João colocou no bloco anterior, o contrato às vezes é muito maior do que o próprio salário do empregado. Então você tem uma empresa que está lucrando, né? E para ela ter uma margem de lucro maior, ela vai diminuir os benefícios do trabalhador. Então, mas aí tem duas coisas, João Vilela, você tá com a Primeiro, palavra. a questão de quanto ganha. Porque o funcionário, no final das contas, você falou que quem perde é sempre o trabalhador. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que quem perde não é pequena e microempresa. É quem mais perde. E dá quase 80% da contratação do Brasil é de pequena e microempresa. A outra questão é quanto a pessoa vai ganhar. Veja, não é porque ela está contratando uma terceirizada ou pelo seu empregador direto ou o que for, que ela vai ter um salário melhor ou pior. Há uma questão que é inerente da questão trabalhista ou da legislação, é que é oferta e procura. Se você procura um funcionário que trabalhe bem, que atenda aos requisitos, que leve a sua empresa, vou voltar ao Robert Altman, porque ele foi o primeiro cara a entender isso, e isso pacificaria todos os problemas se as pessoas entendessem da forma que ele colocou. Você pacificaria essa questão, você procura melhores funcionários, não me basta simplesmente alguém que faça a limpeza. Me basta uma pessoa que seja eficiente na limpeza. Não importa se ele trabalha 8 horas ou 10 horas, ou ter vantagem dele trabalhando. Não quero que ele trabalhe, eu quero que ele trabalhe o mínimo possível, mas ele faça bem feito o seu trabalho. A pequena e microempresa, veja nessa questão de terceirização, você fala, bom, mas ele não vai contratar direto, mas ele contrata hoje. Se eu contratar uma pessoa, por exemplo, ou uma empresa, que me coloque uma pessoa para fazer o backup das minhas vendas da semana, dos meus computadores da semana, que ele vá todo sábado lá, às 8 horas da noite, todo sábado, todas as 8 horas da noite. Se eu deixar da forma atual, ele virou meu funcionário. Então nós precisamos ter realmente alguma coisa, uma questão de segurança, da limpeza, e mesmo do pessoal que trabalha em estoque, por exemplo. No Natal eu preciso contratar mais 3 pessoas para estoque. Durante o resto do ano eu posso ter 2, ou 1. Então, realmente essa forma, porque a gente tem que pensar que a pequena empresa, ela contrata muito, quase 80% da população que trabalha no Brasil é contratada pela pequena e microempresa. E a gente nivela como se o empresário fosse o explorador. Tanto é verdade que nós temos 3 milhões de ações trabalhistas, por isso que eu falei do número de 3 milhões de ações trabalhistas, porque cria uma insegurança jurídica muito grande. Então a empresa faz tudo para não ter que contratar mais alguém. E isso prejudica o funcionário. Ele não tem essa oferta e procura do emprego, ele começa a ganhar pouco também, porque é o que você falou. Se a pessoa chega lá e não consegue emprego, ele se submete às piores condições. Se ele pode escolher entre várias empresas, uma pagando melhor, dando mais benefícios para ele, dando mais vantagens para ele tem o poder da escolha. E a escolha é que faz você pagar mais. A empresa vai querer um funcionário melhor, vai pagando mais e assim por diante. Então eu vejo que o grande problema que nós temos é justamente esse. Os empresários também não entendem certos pontos, que quando melhora o funcionário, mas hoje é uma tendência que se o cara não fizer isso, ele quebra também. Hoje em dia a empresa para quebrar basta isso, que ele não entenda que o funcionário é peça fundamental para o sucesso da empresa dele. Então, se o cara tivesse pensamento exploratório simplesmente... É que tem um empresário que trata o trabalhador como se fosse lixo, né? Tem empresário que não a quebrar. utiliza trabalho escravo, Sim, né? Tem, e famosos, inclusive. A começar... E legisladores, né? E da região, né? Legisladores que deveriam estar lá justamente ao E da contrário. região, né? Pois é, então Né? você vai encontrar... Claro, eu concordo que tenha que ter um direito do trabalho, porque vai ter a pessoa que vai explorar o trabalho. Eu já fui trabalhador de mão de obra terceirizada.
Eu era técnico mecânico, eu era desenhista mecânico, projetista mecânico, e eu trabalhava numa empresa holandesa, inclusive uma multinacional, que prestava serviço para a Petrobras, na parte de projeto. É claro que o desejo de todo cara que está ali, eu passei por isso, senti isso na pele, é você ser trabalhador da empresa que está te contratando. A gente nota que a gente é segunda linha. Tem uma diferença do Sim. tratamento. Você não percebeu que tem uma... Claro que tem. Então claro isso que tem. já... Já pela garantia dos direitos. Mas até para você ter um alcance maior, você precisa mudar. E era projeto, era empreiteira. Eu sei como funciona na empreiteira, ou tinha na Uzi Minas, ou nessas empresas todas. Também. Você sabe como é que Sei. a coisa funciona. Mas, de qualquer forma, é uma forma de você conseguir um emprego. Eu não conseguia na Petrobras, mas eu consegui um terceirizado em uma outra empresa, eu já estava feliz. Não estou tão contente quanto se estivesse pela Petrobras, mas eu já estava podendo utilizar daquela questão. E a Petrobras nunca contrataria uma pessoa para aquilo se não fosse dessa forma. Porque era um emprego para... Na realidade, a gente fazia era um projeto que pegava peças da Petrobras e traduzia isso num desenho, que já não tinha mais catálogo, já estavam deteriorados, tinha que mandar fazer nova. E aquilo tem um prazo. Então você não ia conseguir contratar daquela forma. Você trocava a máquina de uma vez e contratar uma empresa que ia mandar já para fazer uma máquina nova, uma empreiteira também de outra forma, ou você fazia dessa forma. Então eu não vejo, porque assim... Hoje, é o que eu falei para você, o maior empregador de mão de obra terceirizada é o governo, em todos os níveis, de todos os partidos, em todas as esferas, judicial, legislativo, executivo, todos eles contratam mão de obra terceirizada. E é mais uma questão que é alarmante, se a gente for pensar. É o fim do concurso público, né? Você não tem mais garantias, porque o concurso público você ainda tem... todo o processo da prova, né, que a gente sabe que a seleção, né, e isso acabaria, você não teria mais a necessidade. Então você cria empresas onde você pode contratar professores, médicos, a gente já tem alguns casos de OS, a gente vê que tem... Bom, esse é o caso clássico que você... A gente vê cidades que ponta quebram, ponta, né? Tem cidades que quebram por conta disso. E as OS recebem adiantado, né? Tem algumas não OS que entra recebem na lei de adiantado. responsabilidade fiscal, então você não tem um determinado controle. E na questão do projeto, entrando na questão do projeto, fala em tempo determinado, né? Você pode contratar por tempo determinado, que pode chegar até 180 dias. E pegando algumas questões que já estão sendo... Mais 90 ainda, 70 dias, mas o programa é 90. Que você pode... que chega a 9 meses, né? Então, se você pegar algumas questões, houve uma alteração na questão do seguro-desemprego, né? No ano passado, se eu não estou enganada, onde para você pleitear o seguro-desemprego, você precisa de 18 meses de trabalho. Seria 1 ano e meio, né? Então, como que você consegue um trabalhador que só vai ter aí 9 meses trabalhando? O período que ele ficar desempregado até ele conseguir um novo emprego, ele não teria direito ao seguro-desemprego. Ele ficaria descoberto, num limbo. Ele ficaria num limbo. Nenhum nem outro. E algumas questões trabalhistas são quebradas, a questão das férias, né? Você trabalha 9 meses, você recebe as tuas férias proporcionais, só que você não tem direito ao gozo de férias. Então, se você trabalha 9 meses, você já embarca num novo trabalho, mais 9 meses. Você vai para um outro trabalho, mais 9 meses, esse trabalhador nunca vai descansar. Então, qual é a garantia que É por isso que a gente fala que há um número muito maior de acidentes de trabalho para os terceirizados, porque ele não tem as garantias mínimas. Mas hoje disso. já é assim, independente Ele de vai, não, não né? descansa. Mesmo o funcionário direto, ele deve fazer dessa forma. Né? Mas a lei, pelo menos, garante que ele tem o direito de descanso a partir de 12 meses trabalhados. Mas se mudar de empresa nesse tempo também, ele mas, vai pulando. Mas se ele for numa terceirizada, ele pode mudar da empresa, sendo a terceirizada mesma, ele mantém, ele continua tendo a vantagem. O que eu digo é o seguinte, o mundo inteiro entendeu que o terceirizado tem algumas vantagens, tem as desvantagens, é claro que tem, mas uma questão também importante é que ele consegue ter a especialidade. Ele começa a ter uma questão de ele te vender um pacote por especialidade. Em vez de eu ter que contratar aquele rapaz para fazer o backup do computador, tem uma empresa que é especializada, ele vai fazer para 1000 empresas, por exemplo, estou dando um número hipotético, mas ele pode fazer de outras formas. Na segurança também você pode terceirizar. Mesmo os funcionários de venda, se você tiver um sistema de uma terceirizada que dê um treinamento melhor, você possa fazer, ou seja, atividade fim, você consegue ter uma melhoria no trabalho. E eu só vejo uma forma, realmente, como eu falei agora, de você melhorar o salário e as vantagens do funcionário. É na livre concorrência, é você ter uma concorrência muito grande entre uma empresa e outra.
Por exemplo, eu tenho uma estabilidade de funcionários, meus funcionários estão comigo há muito tempo, uma exceção ou outra, como aconteceu agora, mas eu tenho muito orgulho de ter um pessoal que funciona muito bem, sabe? Pessoas que estão bem interessadas, que estão trabalhando, que vestem a camisa da empresa. Eu sei que tem umas conotações negativas falar isso hoje, mas tem essa questão. E dessa forma, sabe, você paga muito melhor. Então, eu acho que a forma é esse conceito. Você conseguir, quanto mais você tiver emprego, melhor vai ser. Quanto mais oferta de emprego, maior o salário. Isso é uma regra que não dá para você mudar. E você tem uma questão que, se você tiver certos casos terceirizados, funciona muito bem. Então, mas entrando nesse ponto que você falou, a questão do trabalhador que veste a camisa da empresa, na questão da terceirizada isso não acontece, porque Mas ele não tem uma relação com a empresa, não tem um comprometimento com aquela vínculo, mas ele determinada pode empresa. querer ter esse vínculo. Então você, por exemplo, você contrata por exemplo, eu sei que você vai falar, mas um ano numa terceirizada, e você pode chamar ele para esse rapaz é bom, essa pessoa é boa, essa pessoa trabalha muito bem. Aí você traz para sua empresa. Mas uma isso forma, não é regra, né? Você tira ela da terceirizada e você vincula ela. Vincula ela, mas essa aqui você não quer perdê-la. Porque ela é boa. Porque daqui a pouco você pode ter... Então, essa perda, essa possibilidade de perder alguém que você tem ali muito bom, mas é justamente esse o problema, Débora, que a gente... É o que eu falei, esse empresário que pensar diferente disso hoje, exceto esses grandes... Na tua área, eu vejo que você tem como enxergar isso muito bem, porque banco, para ele não interessa ter funcionário nenhum. Na realidade, quanto menos ele tiver, melhor. Quanto mais automatizado o banco tiver, melhor. Você viu agora, você deve ter visto a relação que saiu, que o Medeiros mostrou. Isso. Os maiores devedores da Previdência, o terceiro é o maior banco do Brasil. O que mais lucra. O que mais lucra e o que mais deve. E por que o governo não cai em cima dessas empresas? A primeira é Friboi, interessante, né? Só pra, né? Por quê? Porque esses empresários, tanto faz... o banco, na realidade, ele não quer que você tenha contato com o funcionário. Eu estava vendo agora, eu sou cliente da agência do Santander, ali na Galeão Carvalhal. Eu estava outro dia lá no banco e tinha uma placa assim na entrada do banco, né, no saguão principal, ponto de venda número tal. Não é mais banco, é um ponto de venda. Venda do quê? De seguro, do produto que o banco tiver, do que for. E aqueles caras são vendedores, não são mais bancários, são vendedores. E para o banco, o que interessa mais é que você faça pela internet. Você paga para trabalhar para o banco. Você trabalha para o banco, você faça pelo banco. E até eu vejo, você vai me desculpar, Débora, daí, que as greves facilitam isso para o banco. Porque você passa lá um dia, um mês, 2 meses sem poder ir ao banco, a pessoa tem que me virar. Peraí, vou ter que fazer funcionar isso aqui. Pessoas que nunca fariam. Mas ainda não há uma outra forma de você tentar eu sei, paralisar. Eu concordo, mas eu estou falando, mas apesar de ser uma forma que você tem que utilizar, que é a última forma que você tem, o último recurso que você tem, de outro lado também o banco fica, bacana, essa greve vai ser legal, porque eu vou fazer esse pessoal todo utilizar o caixa eletrônico. Vou fazer um teste para ver até quanto a minha automatização só ali na casa dele, vai ter que fazer o negócio na casa dele. Entra nessa questão da greve, o projeto ele fala que não poderão ser utilizados os trabalhos terceirizados em caso de greve, desde que não conste uma lei que diga que possa. Eu fico trazendo isso para Santos, né? A gente está vendo aí uma mobilização dos funcionários públicos por conta de um reajuste zero. Se isso fosse possível e houvesse uma lei que permitisse, não haveria impacto nenhum, eles perderiam força de negociação, porque você poderia colocar pessoas para trabalhar no lugar enquanto eles estivessem em período de greve. Então isso acaba enfraquecendo em todos os momentos a questão da negociação do trabalhador, porque a greve... Quando você entra no momento de greve, porque você já esgotou todos os momentos. Aliás, senão a greve vira legal. Vira legal. Se você utilizar como primeira premissa todos a os greve... momentos. E se você não tem nem essa garantia de que... É claro que a gente entende que a população ela é impactada, mas é a única forma... mais carente, principalmente, né? Mas é a única forma que você consegue negociar com o patrão. Né? E você não tem nem essa garantia, porque a lei em alguns momentos pode permitir isso, aí é muito complicado. E na questão dos professores, por exemplo, seria o caos. Você já imaginou terceirizado? Você querer subir. Não, numa greve. Isso. Tudo bem. Aí você vai. Então tem uma escola que todos os professores não vão trocar todos e colocar. Como é que veja, já faz. Essas isso. crianças vão continuar tendo uma continuidade? Continuar tendo uma continuidade? Não pode. Tem uma terá uma continuidade do professor precário. O nome que se dá para no Lerite é precário.
Categoria O, como fala. Então, né? exatamente. Categoria O que não tem nenhum direito. Não tem direito a nada. Não é Ele nada. já tem Nada, isso. nada. Não é uma empresa terceirizada. Ele contrata É pessoa quase física. isso. É quase Ao meio. isso. Não. É um professor, uma ele pessoa. faz uma seleção e ele vai E ele- trabalhar sem os direitos que um professor Seria um concursado frila. Seria um É frila. quase um freela, que ele por 2 anos prorroga por mais 2. Depois passa 6 meses sem estar e ele volta de novo. Então fica naquela história que hoje já é precarizado. Mas é precarizado não é porque é terceirizado, não é terceirizado. Então, eu estou te falando, se precariza, independente da terceirização ou não. É por isso que você Os tem que maus criar patrões, legislações eles que deem precarizam. mais garantias ao protejam trabalhador. mais. Não, eu acho que tem que dar mais garantia Débora e João. a que a empresa funcione. Que tenha realmente, os bons patrões tenham vantagens, os bons empregados tenham vantagens, os maus tenham desvantagem. Eu preciso... A discussão tá boa, mas temos uma boa notícia para dar aqui. Ah, é verdade. Eu vou pedir pro Reale colocar na tela. O milagre aconteceu, Pois porque é, na nossa última conversa aqui no TV com Debate, a gente tocou justamente Eu falei que eu não tinha visto na o questão da hidrojato. zeladoria da cidade, né? Você nunca tinha visto. Viu, então apareceu. Depois daquelas enchentes que nós tivemos no fim de semana anterior, eu A falei, Prefeitura de Santos eu falei foi- que eu não tinha visto mais o hidrojato, queria saber onde estava o hidrojato. Mandei uma foto aqui via o programa, mostrei uma foto da Tolentino Filgueiras completamente alagada, que coisa que não acontecia dessa forma antes. Eu falei que queria ver o hidrojato. Não sei por questão se a gente falou ou Foi se eles milagre? vão fazer, ou por milagre. E justamente o que a Mas gente tem mostrou. que dar palmatória. Eu vi o hidrojato na Tolentino Filgueiras. Ele existe. Ele existe. Estava fazendo, na quinta-feira passada, fazendo um trabalho consistente, limpando os bueiros, os funcionários da Prodesan, limpando. Então, claro, eu vou colocar, eu agradeço por ter sido feito, Olha a quantidade mas eu também de- tenho a minha crítica de ter sido feito agora, depois da cheia. Nós temos que ter feito Antes. isso. Aliás, eu conversei com um funcionário, ele falou isso tinha que ter feito em dezembro, não agora, mas a gente. Eu posso Esse bueiro, tirar por exemplo. fotos quando o sabão encher? Porque eu moro Por no favor, sabão. mas é por que eu tô favor. tentando- Nossa, eu vou mandar que talvez favor, o milagre por favor, ocorra. a gente lá Esse tá também. bueiro é que a gente não consegue ampliar mais. Mas tem uma árvore nascendo dentro dele. Tem um pedacinho ali verdinho, não sei se você já conseguiu ver. Mas nesse bueiro tem uma árvore nascendo. De tanto tempo que fazia que não limpava. Que beleza, né? nós temos- E aí não custa nada, gente. Eu acho que a prefeitura, a Terracom, Mas a eu Prodesan venho tem agradecer e técnicos, venho a criticar ao mesmo tempo. tem técnicos e não custa nada se mapear a cidade e se fazer um mutirão de limpeza com Vamos esse ver, Débora, se o hidrojato. acho Sabuó que- consegue que o hidrojato vá ao Sabuó. Você já viu esse Todas caminhão lá, as- não? nunca. Não, primeira vez que eu vejo, nós mas eu vimos. tinha que falar que agora eu vi. Não posso falar que não vi. Agora eu vi, eles estavam fazendo um trabalho, limpando realmente, tirando quantidade enorme Muito grande. de... Estava assoreado. Bem Por que- isso que qualquer chuva hoje Não enche tem a cidade. jeito, agora Débora, não posso terminar o programa, você foi candidata a prefeita, como é que você analisa esse início de segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre? Muitas coisas que nós levantamos durante as campanhas estão surgindo agora, né? A gente fez com todas as dificuldades de ter acesso às informações, porque apesar de ter o título de a cidade com portal melhor da transparência, com nota 10, nós tivemos vários pedidos negados, né? Então nós fizemos um programa, mas nós apontamos essas questões. A questão das dívidas da cidade, que nós não conseguimos saber quais são as maiores empresas que devem para a cidade, qual é o valor que realmente se dá de isenção fiscal na cidade. Então, assim, várias questões, infelizmente, estão surgindo agora. Eu não fico feliz, nem um pouco feliz. Eu dei uma entrevista logo após os resultados e eu, como munícipe, não posso desejar que o administrador tenha um mau desempenho, porque eu vou sofrer com isso. Mas, infelizmente, isso já estava previsto, só que ele gastou milhões de reais numa propaganda, né? Aí eu vou aqui ousar em falar que os chequinhos deram certo nesse sentido, né? Porque houve aí uma eficiência nessa questão. Mas, infelizmente, a gente está vendo o que está acontecendo com a saúde, né? Que a gente já tinha levantado os números, a educação não é diferente, problemas em escolas de infraestrutura, problema em vagas de creche, a questão dos funcionários públicos, que há sim a possibilidade de se dar o reajuste que é pedido, mas a gente vai ver, infelizmente, acho que serão 4 anos que a cidade de Santos vai sofrer, né? Vai sofrer por conta de uma irresponsabilidade tremenda, né? do Paulo Alexandre, que não teve a capacidade de, em frente às dificuldades, colocar quais eram as reais
a real situação da cidade. Né? Infelizmente, a gente vai sofrer aí por 4 anos e eu espero que o seu sucessor, quem venha, não pegue aí um pouco, porque ele conseguiu até fazer propaganda em cima do Santos Novos Tempos, e olha que a gente sofreu com a enchente, com 10% da obra que levou quase a metade dos recursos que a gente ainda vai ter que pagar por obra que não foi feita. É o pior de tudo, né? Então ainda vai ter muita gente aí, quem o suceder vai querer fazer campanha em cima de algo que a gente sabe que é totalmente precarizado. Então, infelizmente, o que nós precisamos fazer é continuar fiscalizando, né, torcer para a Câmara, que infelizmente eu sempre chamei de puxadinho do Executivo, que realmente trabalhe, que a gente vê que não acontece, porque o que vai lá passa, é aprovado. Que ela só fiscalize, né? Só fiscalize, só isso. Que faça a função dela, né? Exatamente. Mas infelizmente a gente tem a maioria que é base, 19 são base. Mas até tendo fogo amigo, inclusive, hein? Tá tendo fogo amigo. Mas até que ponto? Não, justamente tá tão grave a situação que tá tendo muito fogo. Temos Thelma e Chico do Setaporte, né? Na oposição. Na oposição. Muito, eu vou encerrar com vocês ainda, mas antes, telespectador, eu preciso fazer aqui um apelo para vocês. Eu preciso falar do desaparecimento de um policial militar que aconteceu na noite de sexta-feira, tá a foto dele aí, o Luiz Barros. Ele simplesmente desapareceu, meus telespectadores, saindo do 6º BPMI na sexta-feira, ali no Canal 6, com a sua moto. Ele vestiu uma jaqueta preta, bermuda, ele simplesmente evaporou. Já foi feita a comunicação à Polícia Civil investiga essa história que está intrigando a polícia, porque ele praticamente não deixou vestígios do caminho, da casa dele até o quartel onde ele trabalha. O percurso ele não fazia em menos de 10 minutos. A família está muito preocupada, é óbvio, e nós fazemos um apelo aqui. Se você tem alguma informação, eu queria que o Reale colocasse mais um pouco, por favor, a foto dele, número Disque Denúncia 181, a sua identidade será preservada. Vamos ajudar essa família que está muito desesperada. Esse é um cara do bem, policial, que luta para proteger você, cidadão, e está desaparecido. Vamos ajudar. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Débora Camilo, muito obrigado. Voltará aqui mais vezes, por favor. Gostei muito da sua participação. Agradeço. João Vilela, obrigado, sem obrigado palavras, todos, você já é o nosso, Débora, obrigado, Guto, nosso obrigado fixo. Muito obrigado a você, telespectador. TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa.